Olá, pessoal. Sou o Leandro Juvencio, arquiteto de soluções aqui da Huawei, da Build Cloud. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês de uma base de dados que a Huawei tem trabalhado aí, né, que é a GaussDB for OpenGauss, que ela é uma base de dados que a gente tem oferecido muito aí para os clientes para a questão de migração, né, de Oracle para essa Open House, né? Então, vou falar um pouquinho do nosso serviço, né, de como que a gente consegue apoiar os clientes, né, para esse tipo de migração, quais as ferramentas que a gente utiliza, quais os processos, né, onde a gente, né, costuma dar essa segurança aí, né, para os nossos clientes para esse tipo de migração, ok? Então, vamos lá. Bom, então, basicamente, pessoal, quando a gente fala, né, de migração de base de dados, né, então isso gera um pouco de insegurança ali para os clientes, né? Por que gera essa insegurança, né? Porque, né, eles enxergam, né, que toda a migração de base de dados ela é complexa, né, devido ao grande número de tabelas, jobs, né, um alto armazenamento ali do volume de dados, né, envolve também muitos departamentos ali que armazenam as informações nessas bases de dados, né? Então, envolve um plano de comunicação muito grande e também a questão do leque de profissionais, né? Do leque de pessoas aí, né, qualificadas para realmente executar essa migração de dados e depois, né, acompanhar, né, poder ali operar a base de dados, tá? O que acontece, pessoal? A Huawei, ela tem, né, exatamente, né, um serviço de migração de base de dados, tá? Então, como funciona esse serviço que a Huawei oferece para os nossos clientes? Então, basicamente, ali o primeiro passo, ele é feito de uma pesquisa, né? Então, essa pesquisa, a gente, né, preenche ali alguns documentos, né? A gente faz uma conversa ali com os nossos clientes e a gente, né, obtém algumas informações para fazer o deep dive ali do ambiente do cliente, né? Então, a gente pergunta, né, se a aplicação utiliza ali uma arquitetura de base de dados centralizada ou distribuída, né, que tipo de dados que é armazenado ali na base de dados, né, se a base de dados, né, tem mais escrita, tem mais leitura, se o cliente utiliza mais informação, com relação, se o cliente utiliza ali middlewares, né, tanto de fila quanto de cache. Então, a gente vai fazendo ali uma conversa, né, construtiva ali com os clientes, de forma que a gente consiga extrair o máximo de informação para poder exatamente criar o quê? Né, um plano, né, de migração e um design de migração. Então, a gente precisa entender a fundo que a aplicação do cliente tal hoje em dia, como ela funciona, então, né, a gente consiga criar um plano, né, de migração, fazer todo um design, e esse design, né, ser totalmente aderente ali à necessidade do cliente, aos requerimentos do cliente, tá? E aí depois, pessoal, que a gente, né, faz esse deep dive ali com os nossos clientes, desenha todo um plano de migração, a gente vai o quê? Para o processo de implementação, né? E aí, esse processo de implementação, ele é feito por uma migração ali, né, dos dados, das estruturas, que eu vou falar um pouco mais detalhadamente mais à frente. Depois a gente, né, cria todo um relatório ali para o cliente, senta para o cliente, verifica se realmente está atendendo a necessidade dele, a gente faz uma POC antes, né, obviamente, para o cliente entender ali como é que funciona, né, esse nosso framework aí, né, de serviço de migração de base de dados. O cliente, né, obviamente, estando de acordo ali com os testes da POC, né, da POC, né, dessa prova de conceito, ele obviamente vai migrar ali o ambiente de produção dele. Tá? Então, aqui no nosso foco, pessoal, vai ser falar, né, do Open Gauss, né, que é essa base de dados relacional aqui, altamente performante que a Huawei tem, e essa base, né, é utilizada ali para o quê? Migrar, né, um ambiente Oracle que vocês têm. Né? Então, hoje em dia tem muita são de cliente, né, que a licença do banco é cara, tudo, né, então esse Open House é uma base de dados totalmente aberta, né, então vocês conseguem visualizar isso aqui,
né? E a Huawei Cloud, ela trabalha ali, né, com esse banco de dados, né, de open source, e a gente tem ele, né, aqui já na região de São Paulo, né, dados gerenciado, né, que abstrai ali toda a camada ali do sistema operacional e facilita ali, né, até mesmo a vida dos DBAs, que não tem necessidade de ficar baixando patch, de criar script de backup, enfim. Então, realmente é uma solução muito boa que aí a Huawei está oferecendo para os nossos clientes, tá? Então, basicamente, pessoal, como é que funcionaria ali, né, de forma bem genérica aqui, bem superficial, dessa migração de Oracle para OpenHouse. Então, a gente utiliza aqui uma ferramenta chamada Yugu, né? Essa ferramenta Yugu, ela faz toda uma leitura ali da estrutura de dados, do banco de dados Oracle, né, nesse caso, e aí verifica, né, o que pode ser convertido, né, a questão de triggers, functions, procedure, né, e o que dá para ser convertido automaticamente, a ferramenta vai converter, e aquilo que ela não consegue converter automaticamente, ela vai indicar, né, falando ali para a equipe de dev, né, para a equipe de dev, para a equipe de DBA, que é necessário alguns ajustes manuais, tá? Mas isso, pessoal, em 80% dos casos, a ferramenta U ela converte, né, todo o código ali da base de dados de origem de forma automática. Tá? O restante, né, o cliente, né, a equipe de dev, ou seja, DBA, faz essa alteração de forma manual, mas já com uma orientação dessa ferramenta U. Depois que toda essa estrutura de objetos ela é convertida, né, ocorre o quê? A migração dos dados em si, né? Então, os dados, por exemplo, de uma tabela. Então, essa ferramenta RS, que é o Data Replication Service, vai replicar o conteúdo da base de dados, tá ok? Então, esse conteúdo, ele é replicado, né? Tem uma replicação full e depois uma replicação incremental, tá? Muito bem. Então, replicando esses dados aqui, depois existe uma ferramenta aqui chamada DAS, que é uma ferramenta que gerencia diversas bases de dados de forma centralizada. Okay? Bom, então, como é que, fazendo um pouquinho mais de deep dive aqui nessa ferramenta Yugo? Então, basicamente aqui, pessoal, como eu havia comentado anteriormente, né, ela faz toda uma leitura ali no teu ambiente de origem. Então, vamos supor que a tua base de dados de origem, né, é uma dessas versões aqui do Oracle, tá? Então, ela faz uma leitura do que você tem ali de store procedure, de function, de trigger, de jobs, né? E tudo aquilo que ela pode converter de forma automática, ela vai converter aquilo, né, que ela não converte ali de forma automática, ela vai indicar, né, o que precisa ser alterado ali. Então, ela já dá um direcionamento ali para o profissional fazer aquela alteração, né, de forma manual, né, de forma mais assertiva, né? E aí no final ela vai validar toda a parte de compatibilidade ali, né, do banco de dados aqui de origem do Oracle para o banco de dados, né, do GaussDB, tá? Então, falando um pouquinho mais do GaussDB, tá, pessoal? Então, o GaussDB, ele como eu comentei anteriormente, ele é um banco de dados, né, de código aberto, e ele tem o quê? Uma arquitetura distribuída, né, que a gente fala. Então, esse tipo de arquitetura distribuída faz com que a tua base de dados ela seja o quê? Mais performática. Tá? Então, o que a gente tem aqui no banco de dados, né, do OpenGauss, né? Então, a camada de computação ela é totalmente desacoplada da camada de armazenamento. Então, aqui na camada de computação, você tem os CNs, que a gente chama, né, que são os core nodes, né? Então, ele recebe ali as instruções SQL da aplicação e, basicamente, ele distribui, né, essas instruções SQLs aqui para os DNs, né, que são os data nodes, que são responsáveis por armazenar realmente o conteúdo dos dados, tá? Então, ou seja, aqui tem alguns elementos que a gente também eu vou detalhar um pouquinho mais para frente, tá? Então, ou seja, ela é uma base altamente disponível, você consegue lançar essa base de dados no console da Huawei Cloud, né, em mais de uma região,
né, os dados são seguros, então tem uma consistência, né, muito forte ali dos dados, né, que está relacionado ali que é a não perda dos dados, né, tem uma alta escalabilidade, né, então consegue fazer ali um scale up para mais de 1.000 nodes, né, então também consegue fazer um scale out ali também para realmente manter ali alta disponibilidade, né? E a questão de performance, né, pessoal? Então, processador de últimas gerações aqui, essa base de dados, ela foi exatamente testada ali de forma bem intensa, né, para certificar que realmente ela consiga, né, processar, né, armazenar dados e processar transações de aplicações muito complexas, né, como aplicação, por exemplo, financeira, né, aplicação financeira que exige uma resposta, né, de tempo muito rápido, ok? Tem os modelos aqui de deploy, né? Então, tem um primary standby, então, basicamente, eu tenho uma base de dados, um data node aqui master e os outros data nodes slaves, né? Que estão armazenando os dados, ou distribuído, né? Então, ou seja, os teus data nodes são distribuídos, os teus dados eles ficam distribuídos em diversas partições, né? Então, é muito utilizado também esse modelo, né? Bom, falando um pouquinho mais aqui dos elementos, né, que o OpenGauss tem. Então, né, como eu comentei aqui, né, o Core Node ele é responsável por receber, né, o Coordinator Node, perdão, ele é responsável por receber as requisições aqui da aplicação, e aqui ele vai consultar o quê? Os data nodes, né? Os data nodes são responsáveis aqui por armazenar, né, e executar as instruções SQL, ok? Bom, aqui a gente tem o OM, né, que é o Operation Manager, né, Operation Manager que é responsável por olha ali onde você consegue, né, subir o recurso, criar um backup, por exemplo. Tem aqui o Cluster Manager, né, o Cluster Manager ele é responsável, né, por validar se o cluster, né, ali do OpenGauss está operando ali de forma como esperada, se não tá, nenhum recurso está topando. GTM, né, que é o Global Transaction Manager, para assegurar que todas as transações sejam unívocas, né, para evitar a duplicidade de dados ali, né, e é isso. Bom, agora, dando um pouquinho mais de detalhes aqui, pessoal, a gente tem, né, então, alguns planos aqui, né, de execução. Então, basicamente, aqui, a tua aplicação, ela envia uma requisição aqui para o Coordinator Node, né, o CN1, por exemplo. Esse CN1 vai receber essa instrução SQL e aí ele vai encaminhar para os data nodes, né? Então, ele tem todo um otimizador, né, ali de queries, né, e ele vai criar um plano de execução totalmente otimizado, né, baseado o quê? Em históricos anteriores. Então, essa base, ela também tem o quê? Um processo de inteligência artificial, né, onde ela cria planos de execução, né, para realmente melhorar a performance, tá ok? Baseado nisso, né, o Datanode, ele, né, nesse exemplo aqui, as informações estão espalhadas aqui em diversos Datanodes, ele vai reunir essas informações e vai retornar essa informação para o Coordinator Node aqui, e o Coordinator Node vai devolver, né, aquela consulta que a aplicação está fazendo. Tá? Então é isso, pessoal, que eu gostaria de passar para vocês, né, do OpenGauss, né? Eu recomendo vocês acessarem esse link aqui. Esse link aqui está disponível, né, aqui no vídeo mais abaixo, e vocês vão ter mais detalhes, né, do que essa solução aqui do OpenGauss, né, que é muito robusta, muito informática, muito confiável, ela pode ser utilizada aí para, né, substituir o banco de dados Oracle, ok? Então, acessem esse link e façam deep dive dessa e faça deep dive dessa solução, ok? Bom, pessoal, então aqui, né, vou mostrar um resumo aqui. Então, basicamente, o YouGo, ele valida aqui, né, a base de dados de origem, né, depois que ele faz toda a conversão da sintaxe, ele utiliza aqui o DRS para fazer o sincronismo full, né, replica esses dados aqui, verifica se não tem nenhuma incompatibilidade, converte os dados aqui para o GaussDB, e aqui, depois do GaussDB, né, feita a última verificação de compatibilidade, né, com os dados de origem aqui, para verificar, né, se
não foi nada errado nessa migração. Tá ok, pessoal? Bom, então é isso que eu queria passar para vocês, tá, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.